Oi, pessoal. Hoje vamos ver um pouco sobre equações modulares. Para começar, vamos primeiro revisar o conceito de módulo. O que é um módulo? O módulo, também chamado de valor absoluto, pode ser definido como o módulo de x é igual a x se o x for maior do que zero, ou seja, se ele for maior ou igual a zero, aliás. Ou seja, se ele for zero ou se ele for um número positivo. E x, módulo de x, aliás, é igual a menos x se o x for menor do que zero. Ou seja, se o x for negativo, a gente vai colocar um menos na frente, aí negativo com negativo vai dar positivo. Então a gente consegue ver que o módulo de número ele é sempre um número positivo, certo? Ele nunca vai ser negativo, porque quando ele é positivo ele fica igual, e quando ele é negativo ele troca o sinal. Bom, então eu vou dar alguns exemplos aqui de módulo. Por exemplo, módulo de menos 5 é igual a 5. Né? Porque é menos 5, então vai ser igual a 5. E o módulo de 5 vai ser 5. Certo? Então vou apagar aqui. Colocar. Nós vamos dar 3 exemplos de equações modulares que dá para resolver, né, cada uma de envolvendo uma forma diferente. Uma equação modular, aliás, é uma equação que envolve um módulo, né? Parece óbvio, mas é exatamente essa mesmo a definição, né? Uma equação modular. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar vai ser x, módulo de x menos 1, igual a 2x menos 4. Então, você tem aqui que o módulo de alguma coisa é igual a uma outra coisa. O que a gente faz aqui? A gente lembra da definição de módulo. Então, você faz que x menos 1 pode ser igual a 2x menos 4, ou o x menos 1 vai ser igual a menos 2x menos 4. Porque aí vai trocar o sinal, né? Se isso aqui for negativo, aí vai acontecer isso. Então vamos resolver primeiro um lado, uma das equações, depois a outra. Vamos começar por essa. Bom, vai passar o 2x para esse lado, vai ficar menos x aqui. O mais 1 para aquele lado. Vai ficar menos 4 mais 1, menos 3. Então, x igual a 3. Agora vamos ver o outro lado aqui. X menos 1 vai ser igual a menos 2x menos menos 4, ou seja, mais 4. Então vai ficar, desse lado vai passar aqui somando, vai ficar 3x, né? X mais 2x, igual a, aqui vai passar para esse lado, vai ficar 5. Então a gente divide tudo por 3, vai ficar que x é igual a 5 sobre 3. Acontece que não vai parar aqui a nossa resolução. Como as equações modulares, toda vez que você resolver, né, achar um resultado, você tem que testar ele. Porque pode ser que dê alguma coisa errado e tipo, dê um número, por exemplo, o módulo de um número é igual a alguma coisa negativa. Isso não pode acontecer. Então vamos primeiro testar esse resultado aqui. Vou fazer isso desse lado aqui. Bom, eu vou testar primeiro o primeiro resultado, né, da nossa primeira equação ali. Então, eu vou colocar na equação, né, principal ali. Módulo de 3, que é o x, né, menos 1, igual a 2 vezes 3
menos 4. Aí desse lado vai ficar 3 menos 1, vai ficar módulo de 2. Vai ficar 2 vezes 3 é 6, menos 4, 2 de novo. Então, essa sentença aqui é verdadeira, portanto, aquele resultado ali, ele vai ser verdadeiro também. Ele vai ser uma solução da nossa equação. Então, tá? É verdadeiro. Agora eu vou testar o nosso segundo resultado. Módulo de o nosso x ali. 5 sobre 3. Vou aumentar esse módulo. Menos 1. Vai ser igual a 2 vezes 5 sobre 3. Menos 4. Desse lado aqui, vai ficar módulo de 5 menos 3 sobre 3, igual a, aqui vai ficar 10 menos 12 sobre 3. Então, vai ficar módulo de 2 terços é igual a menos 2 terços. Aqui a gente tem um problema. Por quê? O módulo de um número nunca vai ser negativo. Ele vai ser sempre positivo, independente do que está dentro dele. Então, essa sentença aqui, ela é falsa. Então, esse resultado, logo, não vai valer. Bom, agora eu vou apagar aqui para dar o próximo exemplo. Nosso próximo exemplo vai envolver um módulo dentro de outro módulo. Vamos ver, né, como é que a gente faz quando isso acontece. Então, segundo exemplo. Módulo de x menos 1 menos 3 é igual a 5. Nós vamos começar igual nós começamos a outra equação. Vamos dividir em outras duas, eliminando o primeiro módulo, esse aqui. Então, vamos fazer módulo de x menos 1 menos 3 igual a 5, ou módulo de x menos 1 menos 3 igual a menos 5. Vamos começar novamente pela primeira equação aqui. Então, a gente tem que né? Tem que passar para cá, somando o menos 3. Então, vai ficar módulo de x menos 1 igual a 5 mais 3, 8. Aqui, então, a gente vai dividir ela de novo, a equação. Porque a gente chegou numa equação que é bem parecida com o nosso primeiro exemplo. Então, vai ficar... Vamos dividir de novo aqui. Vai ficar x menos 1 igual a 8. Ou x menos 1 igual a menos 8. Então, aqui, nosso primeiro x vai ficar x, passa isso aqui somando, vai ficar x igual a 9. E o nosso outro x vai ficar x igual a menos 8 mais 1, menos 7. Certo. Agora vamos para a nossa segunda equação, que está desse lado aqui. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos nessa. Então, x menos 1. Aqui você soma ali soma 3, né, dos dois lados, vai ficar menos 2 aqui e vai sumir com esse menos 3. Só que aí nós temos um problema. Por quê? Do mesmo modo que na outra equação deu um resultado lá no final, que deu o módulo de alguma coisa igual ao número negativo, aqui está dando a mesma coisa. A gente não vai nem precisar resolver essa equação aqui, porque ela não existe, ela é falsa, essa sentença. Então aqui, nós nem continuamos mais, porque já sabemos que essa sentença não é verdadeira, portanto a gente não vai conseguir achar nenhum resultado a partir dela. Então sobrou esses dois resultados aqui. E nós temos que testar de novo, porque pode dar problema, como a gente já viu antes. Então, vamos
aqui desse lado de novo. Vamos testar o primeiro resultado ali, x igual a 9. Então, módulo de x, né, 9, menos 1, menos 3, é igual a 5. Então, aqui, dentro desse módulo vai ficar 8. O módulo de 8 é o próprio 8, então vai ficar 8 menos 3, igual a 5. Aí vai ficar o módulo, vai ficar essa subtração aqui dentro do módulo. Vai ser igual a 5, então vai ficar módulo de 5 igual a 5. Essa sentença é verdadeira e, portanto, esse resultado aqui é válido. Está correto. Agora, o próximo resultado é x igual a menos 7. Vou fazer aqui no cantinho. Vai ser, então, x é menos... Opa. Tem mais módulo aqui, né? Não pode esquecer. Módulo de x, que é o menos 7. Menos 1. Menos 3. Igual a 5. Aqui vai ficar menos 7, menos 1. Então vai ficar menos 8, né? Módulo de menos 8, menos 3, igual a 5. Aqui dentro, módulo de menos 8 vai ser 8. Então vai ficar 8 menos 3. Né? Módulo disso igual a 5. E, no final, módulo de 5 igual a 5. Essa sentença também é verdadeira. E, portanto, esse resultado aqui, o segundo resultado, também é válido. Bom, vamos agora para o nosso último exemplo. Vou apagar aqui de novo. Esse próximo exemplo, ele é um pouco mais complicado do que os outros dois que a gente acabou de ver. Por quê? Ele vai envolver uma soma de módulos. Vai ter módulo de alguma coisa somando com módulo de outra coisa. Então, a gente vai ter que desenvolver aí um método para resolver mais facilmente. Vai ser, então, nosso exemplo aqui. Terceiro exemplo. Módulo de x menos 2 mais módulo de 3x mais 7 igual a 9. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos igualar cada expressão dentro do módulo a zero. E nós vamos encontrar um intervalo, a gente vai colocar os resultados, né, que a gente encontrar em uma reta, e vai encontrar, vamos determinar, né, um intervalo, e dentro desse intervalo, a gente vai resolver a equação. Ou seja, se num dado intervalo, o que estiver dentro do módulo for negativo, a gente vai ter que mudar o sinal. Se for positivo, a gente vai manter. Então, eu vou fazer aqui, vocês vão entender como vai funcionar. Então, vamos achar aqui qual seria o valor de x para dar zero aqui. Então, a gente faz x menos 2 igual a zero. Certo? Nesse caso, então, x teria que ser 2. Então, a gente tem aqui, né, uma reta que o x aqui é o 2. Então, o que vai acontecer? Os números menores que o 2, para todos os números, né, menores que o 2, isso aqui vai dar negativo. Para todos os números que estiverem, né, à direita, ou seja, forem maiores que o 2, essa expressão vai dar positivo. Então, vamos fazer a mesma coisa para a segunda expressão. 3x mais 7 igual a zero. Então, aqui vai ficar 3x igual a menos 7 e x igual a menos 7 sobre 3. Vamos fazer aqui a mesma coisa, então, né? Terminar nosso intervalinho. Menos 7 terços. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Para cá, né, para a esquerda, ou seja, os números menores do que esse aqui, o módulo vai dar, o que está dentro do módulo vai ficar negativo, então teremos que trocar o sinal. E para os números que vierem para cá, a gente
gente vai manter o sinal. Então, aqui vamos colocar os dois na mesma reta. Aqui. A lousa está meio escorregadinha. Então, o primeiro que vem é o menos 7 terços. Depois vem o 2. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó, a gente tem 3 intervalos determinados aqui. Os números menores que o menos 7 terços. Os números que estão entre menos 7 terços e o 2. E os números maiores do que 2. Então, a gente vai ter que resolver, né, 3 equações. Uma para cada intervalo. Então, eu vou colocar aqui, eu vou pintar o primeiro intervalo aqui de amarelo. Nesse intervalo, a nossa primeira equação vai dar negativa, certo? Melhor, nosso primeiro modo, o que está dentro dele vai ser negativo. Ou seja, a gente vai ter que trocar o sinal. Então, a gente coloca menos x menos 2. Aí, a nossa segunda equação também vai dar negativo, certo? Então, a gente coloca aqui, de novo, menos 3x mais 7 igual a 9. Então, a gente resolve essa equação normalmente, como qualquer equação. Vai ficar menos x, menos 2, mais 2, menos 3x, menos 7, igual a 9. Aí aqui vai ficar menos 4x, mais 2 menos 7, menos 5, soma desse lado aqui, vai ficar igual a 14. Então, a gente divide, vai ficar x igual a menos 7 sobre 2. Bom, agora nós vamos resolver no segundo intervalo, que eu vou pintar aqui de rosa. Para esse segundo intervalo, a primeira expressão que contém o módulo vai continuar sendo negativo, certo? Porque a gente está resolvendo para os números menores que 2. Então, nossa primeira expressão vai ficar menos x menos 2. Só que agora a nossa segunda expressão, como está para cá do menos 7 terços, ela vai ser positiva. Então, a gente mantém o sinal, a gente não troca. Então, vai ficar mais 3x mais 7 igual a 9. Então, nós resolvemos aqui, como a gente resolveu a outra. Vai ficar menos x mais 2 mais 3x mais 7 igual a 9. Então, vai ficar aqui menos x mais 3x, 2x, igual a o x, o 2, aliás, desculpa, mais 7 vai dar 9. Então, vai ficar 9 menos 9 vai dar 0. Logo, x é igual a 0. Agora sobrou só mais um intervalinho, que eu vou pintar de azul aqui. Nós vamos resolver a equação nesse intervalo. Vai ficar meio espremido aqui, então eu vou colocar desse lado aqui. Vou apagar. Não se esqueça. Bom, vou deixar a equação original. Para aquele intervalo, a primeira expressão, como ela está maior do que 2, né, ela vai ser positiva. Então, a gente mantém o sinal. X menos 2. Então. Mas a segunda expressão é a mesma coisa. Porque ela, tá para lá, continua estando maior do que menos 7 terços. Então, vai manter o sinal. Então, 2x mais 7 igual a 9. Então, aqui vai ficar x mais 3x, 4x,
menos 2 mais 7 mais 5 igual a 9. Então, vai ficar 4x é igual a 4, né? 9 menos 5, e x igual a 1. Só que aqui, como é que a gente vai saber se o valor que a gente encontrou é válido ou não? Nós não vamos ter que testar de novo na equação. Tem um jeito mais fácil. Qual foi o valor que encontramos aqui? Menos 7 meios. Se o valor estiver correto, ele tem que estar no intervalo que a gente determinou, certo? Porque senão a gente determina o intervalo, dá fora do intervalo, então o x não pode estar no intervalo, obviamente. Então, esse valor aqui, ele tem que ser menor do que o nosso intervalo. O nosso primeiro intervalo é os números menores que menos 7 sobre 3. O menos 7 sobre 2 é menor do que menos 7 sobre 3. Então, esse resultado está certo. Nosso segundo intervalo são os números entre menos 7 sobre 3 e 2. O zero está entre esses dois números. Então, ele está correto também, esse resultado. Agora, o nosso último resultado, que nós encontramos, tem um probleminha nele. Por quê? A gente determinou o intervalo aqui, ó, maior do que 2. Só que deu que x é igual a 1. O x igual a 1, ele não está no intervalo maior do que 2. Então, esse resultado não é válido. Então, o que nos resta é somente esses dois resultados aqui. Bom, pessoal, esses são os três exemplos que assim, mais aparecem de equações modulares. É muito difícil alguma coisa fugir disso. Então, vamos ficar por aqui hoje. Espero que vocês gostem aí, curtam, comentem, divulguem. E é isso aí.